Olá, candidatos! Meu nome é Stephanie e hoje eu vou falar um pouco sobre alimentação e saúde. Vou falar também do Guia Alimentar para a População Brasileira e sobre os 10 passos para uma alimentação saudável. Bom, uma alimentação saudável nos proporciona qualidade de vida, pois faz o nosso corpo funcionar de forma adequada. E também é uma das melhores formas de se prevenir qualquer doença. Para adquirir uma alimentação saudável, requer aí certos hábitos, Então precisamos nos alimentar em horários semelhantes todos os dias, criar uma rotina de horários, ingerir alimentos nas quantidades corretas, sem exageros e sem exclusões. Não tem a necessidade de excluir nada da alimentação, desde que não se tenha nenhuma intolerância, nenhuma alergia alimentar, É importante também verificar a qualidade dos alimentos, para consumir produtos bons e que não façam mal à saúde. Os carboidratos, eles são nutrientes responsáveis pelo fornecimento de energia, ao nosso organismo. Nós temos dois tipos, o carboidrato simples e o carboidrato complexo. Os carboidratos simples, eles são encontrados principalmente nas massas e nos doces. Por exemplo, arroz, pizza, macarrão, bala, tudo isso contém aí carboidratos simples. Esse tipo de carboidrato, eles são rapidamente digeridos e absorvidos, Por isso, eles podem ser utilizados imediatamente, para a produção de energia ou estocados. Já os carboidratos complexos, eles estão associados, geralmente às fibras. Nós encontramos, esse tipo de carboidrato nos grãos integrais e por ele estar associado às fibras, ele tem uma digestão mais lenta, Então, a absorção gradual desse tipo de carboidrato é capaz de não causar grandes alterações na glicemia e garantir energia, ao organismo por um maior período, saciedade também, Já as proteínas, elas auxiliam no crescimento, na reparação dos tecidos e ajudam também no crescimento, na construção muscular, Encontramos as proteínas nas carnes, nos ovos, feijão, leites e derivados também. Já as gorduras, elas têm um papel fundamental no sistema imunológico e na prevenção, preservação, do calor corporal, através da camada subcutânea de gordura. Elas agem, como isolante térmico do nosso corpo, protegendo os nossos órgãos internos. Então eu preciso ingerir gordura? Precisa. Por quê? Não existe nenhum alimento que reúne ali todos os nutrientes indispensáveis ao nosso organismo. Então nós precisamos dos carboidratos, das proteínas e das gorduras, Claro que não é qualquer tipo de gordura. Temos aí as gorduras insaturadas, que são as gorduras benéficas ao nosso organismo. Esse tipo de gordura, elas auxiliam na prevenção das doenças cardiovasculares, ajudam também a reduzir o nível do colesterol ruim, que é o LDL, sem diminuir o colesterol bom, que é o HDL. Nós encontramos as gorduras insaturadas nos abacates, óleo de canola, de girassol, no açaí e também nas oleaginosas, amendoim, castanhas, nozes. Temos que ficar atentos ao consumo desse tipo de alimento, porque por mais que elas sejam benéficas, elas têm um alto valor calórico. Gorduras saturadas. Esse tipo de gordura já está associado ao risco de doenças cardíacas com seu consumo em excesso, Elas são encontradas principalmente nos produtos de origem animal, nas gorduras das carnes e nas peles, no caso das aves. Leites, derivados, bacon,
banha de porco, tudo isso contém a gordura saturada. Então é importante uma atenção também, né, em relação ao consumo em excesso desse tipo de gordura. O Guia Alimentar para a População Brasileira é uma ferramenta muito importante, né, de educação e informação, com o objetivo de promover o bem-estar nutricional, fornecendo orientações nutricionais para práticas alimentares mais saudáveis. Né, este guia está disponível para toda a população e, como o próprio nome diz, ele nos guia, né, ele vai nos conduzir aí a ter uma alimentação mais saudável. Né? Então, o objetivo dele é facilitar o acesso das pessoas a conhecimento sobre as características de uma alimentação adequada e saudável e possibilita também ampliar a autonomia, né, para poder fazer melhores escolhas, né, para a sua vida. 10 passos para uma alimentação saudável você vai encontrar também dentro desse guia alimentar. Então, primeiro, fazer de alimentos in natura ou minimamente processados a base da alimentação. Os alimentos in natura, eles são obtidos, né, diretamente das plantas, né, ou animais. Então, são eles as folhas, as frutas, leites, ovos, né, então tudo isso são alimentos in natura. Segundo, utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar com moderação. Terceiro, limitar o consumo de alimentos processados, pois eles alteram de modo desfavorável a composição nutricional dos alimentos, com o intuito de torná-los duráveis. Né? Então, nesse tipo de alimento são adicionados açúcar, sal ou outras substâncias, né? Com esse objetivo de torná-lo durável. Por exemplo, as conservas, né? São alimentos processados, as frutas em caldas também. O quarto, evitar o consumo, né, de alimentos ultraprocessados. No caso, os refrigerantes, salgadinhos, biscoito recheado, né? Aquele macarrão instantâneo também. Então, tá evitando aí esse tipo de alimento. Quinto, comer em companhia, né? Procurar fazer as refeições ali em horários semelhantes, né? Todos os dias. E comer devagar também. Sexto, fazer compras em locais que ofertem variedade, né, de alimentos in natura, né? Por exemplo, feira livre. E preferir verduras, legumes e frutas da estação. Sétimo, desenvolver, exercitar e partilhar, né, habilidades culinárias. Então, se você não tem, né, procurar adquirir, procurar desenvolver, né, se você tem, trocar receitas também, auxilia muito nesse hábito, né, da alimentação saudável. Oitavo, planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece. Então, devemos aí prestar atenção, focar mesmo na alimentação, né? Sem estar dispersos com o celular, de frente à televisão, né? Não, dar preferência, quando fora de casa, a locais que ofertem, né, alimentos, refeições feitas na hora. Então, evitar ali as redes de fast food. 10. Ser crítico quanto a informações, orientações e mensagens sobre alimentação veiculadas em propagandas comerciais, né? Porque esse tipo de propaganda, o objetivo é vender, né? E não informar e não orientar. Então, o objetivo é somente a venda, né? Então, temos que estar atentos aí, criticamente, né, sobre tudo que a gente lê, tudo que a gente vê, né, e o que a gente ouve também sobre alimentação. Algumas dicas aí, estabeleça horários, né, então não é interessante você ficar por muitas horas sem se alimentar ou pular refeições, né, porque é comum que quando, né, passa esse tempo aí muito grande sem se alimentar, a gente coma mais do que o necessário, né? A gente coma mais do que a gente precisa. Ou então, como você está ali muitas horas sem se alimentar ou pulou alguma refeição,
é normal também que se aceite qualquer tipo de alimento, né? Sem prestar atenção na qualidade daquele alimento. Aprecie sua refeição. Então, como eu falei, evitar comer de frente à televisão, no celular, né? Prestar atenção mesmo na sua refeição. Beba água. A água, ela estimula o sistema gastrointestinal, né? É importante para o controle da circulação sanguínea, formação da urina, transporte de nutrientes. Consuma frutas e legumes, né? Esse tipo de alimento, eles são poderosos aí na prevenção de doenças, né? Pois eles possuem uma quantidade muito alta de fibra alimentar e de vitaminas também. Pratique atividade física. Sabemos, né, que a prática da atividade física, juntamente com uma alimentação balanceada, melhora, né, a qualidade de vida, né? É fundamental aí para a melhoria da saúde. Temos aí o IMC, que é o Índice de Massa Corporal. Ele é um método rápido, né, para avaliar o nível de gordura corporal. O cálculo dele é bem simples, né? O peso dividido pela altura ao quadrado, né? Então, por exemplo, uma pessoa que pesa 58 quilos e tem a altura, né, 1,62, o IMC dela vai dar 22,13. E o que quer dizer isso, né? De acordo com a tabela de classificação, 22,13 está no peso ideal. Porém, o IMC ele não distingue as proporções de gorduras, de músculos, né? Então ele não é um indicador melhor de gordura corporal. Por quê? De acordo com a imagem, né, ambos possuem 90 quilos. Então, o que distingue aí? É exatamente a proporção de gordura e a proporção de músculos. Por isso, não podemos aí avaliar somente pelo IMC, né? É necessário também outros parâmetros de avaliação. Deixo para vocês uma mensagem, que a comida seja o teu alimento e o teu alimento a tua medicina. Muito obrigada!